Iniciamos o mês de novembro e 3 datas são importantes para nós. No segundo domingo, celebramos o dia da Bíblia. No dia 25, temos o Natal. E o dia 31, dia este em que se dão os preparativos e nós nos enchemos de expectativas para o início de um novo ano. Mas antes destas celebrações, temos que ressaltar que hoje, primeiro domingo de dezembro, inicia-se o período do Advento. E na tradição cristã, Advento significa um tempo especial de reflexão e preparação. É um período que se mostra como oportunidade de colocar a vida à luz da palavra de Deus. É um momento permeado pela esperança na vinda de Deus. O Advento nos ensina que não estamos nem fomos abandonados por Deus, tanto do ponto de vista pessoal como histórico. Não estamos sós, por mais que este muitas vezes seja o nosso sentimento, um sentimento de que ninguém nos compreende, ninguém sabe o que passamos de fato e ninguém está ao nosso lado para nos ajudar. Deus não nos abandonou, Deus não nos abandona e também não abandona a nossa história, por mais que tenhamos a sensação de que tudo está errado e as coisas caminham de mal a pior. No Advento, nós nos deparamos com a mensagem de que Deus veio e continua vindo. Ele vem ao nosso encontro na condição que estamos. Ele vem e o propósito da sua vinda pode ser indicado em uma única palavra: salvação. Ele vem para nos salvar, Ele vem para nos curar, Ele vem para indicar o caminho, para mudar a nossa vida e mostrar que aquilo que está errado pode ser diferente. Neste sentido, Advento se caracteriza como um período de confiança e esperança. É um convite para o exercício da fé em meio às dificuldades, em meio às decepções da vida. E Deus veio e vem até nós de forma plena e definitiva em Jesus Cristo, o seu Filho. O nascimento de Jesus, toda a sua vida, a sua morte na cruz e a sua ressurreição são eventos que compõem o agir, a ação salvífica de Deus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, Ele é a fonte exclusiva da nossa salvação. É por isso que Pedro chega a afirmar com muita convicção no versículo de número 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A série de mensagens deste mês tem como tema Nasce Jesus, o Salvador. Algumas questões, as quais você já deve ter se perguntado várias vezes, são: Jesus vem para nos salvar do quê? Do que somos salvos ou para que somos salvos em Cristo? Por que eu preciso ou por que é necessária a salvação em Jesus Cristo? E antes de respondermos a estas questões, vamos voltar ao texto bíblico. Pedro e João estão sob o impacto da ressurreição de Jesus. E na força do Espírito Santo, devido ao derramamento do Espírito Santo, devido ao Pentecostes, eles estão com muito entusiasmo anunciando a salvação em Cristo Jesus. E no cumprimento desta missão, algo surpreendente acontece. Um homem coxo, portador de uma deficiência que o impedia de andar, acabara de ser curado
numa das portas do templo em Jerusalém. E isto chamou a atenção e a admiração das pessoas que lá estavam, pois aquele homem era muito conhecido de todos. Desde o seu nascimento, ele era colocado na porta chamada Formosa para pedir esmolas, tendo em vista a sua dificuldade em se envolver no mercado de trabalho daqueles dias. E aproveitando a ocasião, Pedro anunciou o evangelho da salvação em Cristo, deixou claro que a cura daquele homem se deu por meio de Jesus Cristo e convidou as pessoas que o ouviam naquela ocasião para o arrependimento e para a fé. E enquanto tudo isto estava acontecendo, apareceram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e levaram Pedro e João para a prisão, pois diz o texto que a hora já era avançada, era tarde da noite quando isto aconteceu. E no 4º versículo nós vemos que muitos dos que ouviram a palavra, pregada por Pedro, pregada por João, aceitaram, subindo o número de homens naquela noite a quase 5.000. No dia seguinte, no Sinédrio, perante as principais autoridades religiosas, anciãos e escribas de Jerusalém, vem o questionamento: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Pedro, como já dissemos, cheio do Espírito Santo, responde e dá testemunho da salvação e do poder transformador que há no nome de Jesus Cristo. Em sua defesa, 2 referências são dadas em relação a Jesus. A primeira está no versículo de número 11, que, tendo como base o Salmo de número 118, aponta Jesus como a pedra angular para quem nele crê, mas que se torna pedra rejeitada por aqueles que não creem, tal como as autoridades daquela época. Nas antigas construções, a pedra angular era a pedra fundamental, era a pedra mais importante de um edifício. Ela era a primeira a ser assentada e ficava no canto do edifício, formando um ângulo reto entre as duas paredes. Pedra angular também era a pedra central encaixada no teto, a qual sustentava todo o arco. E se esta pedra fosse retirada ou caísse, cairia também toda a construção. Esta é a primeira referência que Pedro utilizou em seu testemunho em relação a Jesus, o Salvador. E a segunda referência corresponde ao plano redentor de Deus. Jesus é apresentado como o único e suficiente Salvador de todos nós. Estas foram as palavras de Pedro no versículo 12, que nós já citamos aqui. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Voltando às questões feitas há pouco, em Jesus somos salvos do quê? A salvação que vem de Deus na pessoa do seu Filho Jesus se faz necessária. Em que sentido? Uma consideração importante. No Novo Testamento, a raiz da palavra salvação é a mesma raiz da palavra cura. Ser salvo é ser curado. O texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nos mostra a cura de um homem coxo, cujo objetivo principal não é a sua capacidade física de andar por si só, mas o objetivo principal desta cura é a salvação que vem de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Diversas curas foram realizadas por Jesus em seu ministério e foram registradas nos evangelhos, e tem este mesmo objetivo, a salvação que vem de Deus. A cura física é um sinal daquilo que é a ênfase principal
da salvação em Jesus Cristo, a mudança, a transformação do nosso coração, do nosso interior, da nossa mente, do nosso ser. Este é o objetivo, é o alvo principal da salvação que vem de Deus a toda a humanidade. Nesse sentido, a salvação é a cura das enfermidades causadas pelo pecado em nossa vida e em nossa história. É a cura de tudo aquilo que rouba a vida e favorece a morte, de tudo que rouba a alegria e favorece a tristeza, de tudo que rouba a justiça em favor da dignidade das pessoas e favorece a violência, a miséria e a decadência humana. A salvação é a cura de tudo que tira a riqueza e a beleza da vida e nos empobrece enquanto pessoas. E para ser mais específico, salvação é a cura daquilo que nos impede de caminhar em correspondência à vontade de Deus. Salvação é a cura do medo que nos paralisa e que ameaça o nosso bem-estar. Salvação é a cura das culpas, as quais estão arraigadas em nosso ser e teimamos em carregá-las. Salvação é a cura da vida sem sentido ou da vida sem propósito, ou seja, a cura do vazio interior que somente Deus pode preencher. Salvação é a cura da vaidade, do orgulho, da ganância, que nos leva à constante busca de saciedade, de satisfação, sem nunca alcançá-las. Salvação é cura da solidão, pois em Cristo participamos da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo e aprendemos que fazemos parte de uma grande família, de uma comunidade, que pertencemos ao povo de Deus e não estamos sós neste mundo. Salvação é a cura da perturbação, da insatisfação, da guerra interior, pois salvação é receber da parte de Deus, é ter a paz que só Jesus pode dar. Paz esta que é diferente da que o mundo pode dar. É a paz que preenche o nosso ser, preenche a nossa existência, o nosso coração. Salvação é a cura da falta de fé, é a cura da falta de esperança, é a cura da falta do amor. Para concluir, estamos nos aproximando de mais um final de ano. Nos últimos dias, 4 assuntos mais comentados, mais noticiados e presentes em nossas conversas diárias são, em primeiro lugar, as guerras em várias partes do mundo. O segundo assunto, bastante comentado, as catástrofes naturais provocadas pelo excesso de chuva em algumas regiões e pela escassez em outras, além do intenso calor que experimentamos dias atrás. O terceiro assunto, as tragédias sociais, principalmente quando pessoas inocentes são vitimadas. E por fim, o último assunto, a difícil situação política e econômica do nosso país, assunto este sempre presente, sempre em pauta em nossas conversas. Tudo isto, as decepções e os absurdos da nossa história nos mostram que vivemos num mundo enfermo. Vivemos num mundo enfermo, somos diretamente afetados por esta enfermidade, pois vemos, sentimos e lamentamos os males provocados pelo pecado na vida e na história humana. Em meio a este contexto, temos uma boa notícia. Aliás, a boa notícia. Jesus nasceu e nos trouxe a salvação que vem de Deus. Esta salvação é pela graça e é de graça. Não precisa comprar, é presente. Não a conquistamos nem a merecemos, mas Deus oferta a todo aquele e aquela que estende a mão para receber este presente de Deus. Deus estende a todo aquele que se reconhece como pecador e toma o passo para crer
e confiar em Cristo Jesus. Nasce Jesus, o Salvador. É a mensagem do Natal. Ele é a salvação e não há salvação em nenhum outro. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. No passado, Jesus curou várias pessoas. No texto que nós lemos, Pedro e João cura um homem. Deus pode também nos curar das nossas enfermidades. E Jesus é o remédio. Jesus é a salvação que vem da parte de Deus. Que o nosso Deus assim nos abençoe. Amém.